ficar com a minha câmera fechada. Boa noite, pessoal. Esperar o pessoal terminar de chegar aqui, porque estão todo mundo entrando na sala. Só um minutinho, já começa. Boa noite para quem está chegando. Está terminando de chegar aqui, esperando o pessoal entrar. Mais um minutinho a gente começa, tá, pessoal? Boa noite, vamos lá. Henrique, você pode confirmar se está vendo minha tela, por gentileza? Tudo certo, Duzão? Obrigado, pessoal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Eduardo, sou aqui da Cotidiana Aceleradora. Sou conhecido como Dudu aqui também, por muita gente. É um prazer estar aqui com vocês, falando com vocês sobre o desafio aqui do CBO, o CBO Startups Challenge, né? Uma iniciativa aí do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, com apoio da Cotidiana Aceleradora. Eu vim aqui para trazer um pouco do... Tá falando que está dando algo ruim no meu áudio aqui, estão me ouvindo? Estão me ouvindo, Henrique, perfeitamente? Você pode confirmar que o Vitor falou que não está me ouvindo direito? Para mim, seu áudio está funcionando bem, cara. Ah, beleza. Beleza. Então, vim aqui para trazer um pouco sobre o desafio para vocês nesse início aqui. Hoje, nossa programação ainda vai estar com o Henrique Guimarães, o Head de Aceleração da Cotidiano, que ele vai falar um pouco
sobre a jornada das startups, né? Da ideia até o IPO. E depois a gente vai ter a presença do Dr. Paulo, que vai falar um pouquinho sobre as tendências de inovação para a área de oftalmologia. Vamos lá. Bom, falando um pouquinho dos principais objetivos aqui do desafio, né? Então, a gente tem como meta, né, conectar o ecossistema de inovação à comunidade de oftalmologia do Brasil. Então, a gente quer conectar esses ecossistemas que estão aí, né? Tanto de inovação quanto a comunidade de oftalmologia, fazer esse link. A gente também quer fazer o matchmaking entre os desafios da saúde ocular no Brasil e as startups, ou seja, trazer soluções para essas dores em que o sistema de oftalmologia sofre hoje em dia, com a inovação, com o dilema da inovação. Então, fazer esse matchmaking entre as startups e os desafios de saúde e levar inovação e tecnologia e oportunidades aos associados do CBO, né? Seguindo aqui, desculpa aqui, pessoal, eu estou fazendo os últimos ajustes aqui, mas agora vai fluir. Vamos nessa. Então, e o que o CBO está buscando esses desafios? A gente juntou com a diretoria do CBO, né? E justamente um trabalho muito legal feito pelo Pedro, pelo Juan, pelo Cristiano, a Rafa, todo mundo está envolvido aí nesse desafio. Então, a gente chegou aqui a alguns pontos que a gente pensa com busca do CBO como desafio. Então, não necessariamente são só esses, então qualquer solução que faça sentido, que tenha sinergia com o mundo oftalmológico e de health, fazem sentido, mas a gente vai destacar aqui alguns, para vocês poderem entender. Então, primeiro, a prevenção à cegueira. Então, a gente busca tecnologias e inovação que possam avançar na prevenção à cegueira. A gente busca também equipamentos e dispositivos, né? Nanotecnologia, biosensores, métodos analíticos, big data, equipamentos médicos portáteis, point of care testing. Então, a gente busca também equipamentos e dispositivos. A gente busca também melhorar a experiência do usuário. Então, a visão única do paciente, teleconsulta, teleintervenção, telemonitoramento, adesão a hábitos saudáveis. Então, a gente busca também soluções que venham ao encontro, que melhore a experiência do usuário. A gente também busca uma ampliação de acesso, né? Então, autotriagem, modelos de polos de atendimento a comunidades locais, telemedicina e qualquer solução que tenha sinergia também com esse ponto. E a visão social, né? Então, tecnologia para democratização da prevenção e tratamento ocular à população vulnerável. Então, é a parte social do nosso desafio. Então, a gente quer realmente levar possibilidades para a população mais vulnerável, mais carente do Brasil. Então, a gente busca também soluções de impacto social. Na realidade, todas as soluções têm impacto social, mas essa especialmente nessa população vulnerável. Então, a gente busca também soluções que venham ao encontro desse desafio. Falando um pouquinho sobre as tecnologias, também não é nada fechado. A gente são as desejáveis, né, na realidade. Então, na realidade, pode ter outras tecnologias, mas a gente deseja que possa ter inteligência artificial, algoritmos e tecnologia que simulem a capacidade do ser humano. Então, soluções de inteligência artificiais. A gente busca também soluções internet das coisas, né, IoT, ou seja, os dispositivos, interconexão digital de objetos cotidianos com a internet, conexão dos objetos mais do que as pessoas, né? Buscamos também soluções em realidade virtual e aumentada. A gente tem uma tecnologia que tem crescido bastante e que pode também trazer algumas soluções para o campo oftalmológico. Então, tecnologia de interface entre o usuário e o sistema operacional, por meio de gráficos 3D, imagens 360. E o blockchain também, né? O famoso protocolo de confiança, essa tecnologia de registro que a gente pode utilizar de alguma forma dentro dos desafios CBO. Andando um pouquinho mais aqui,
A gente vai dar um suporte aos selecionados, serão uns 10 selecionados em princípio, né? Nós já temos algumas inscrições, então para o dia do Demo Day, para o evento final, são selecionados 10, mas a gente vai manter essa base, esse contato com todos os inscritos, entendeu? E a gente vai apoiar essas empresas selecionadas com conteúdo, mentoria dos pitches, estrutura, apresentação, isso tudo antes do evento final. Então, revisão do modelo de negócio, investimentos e qualquer item necessário para uma boa participação, com preparação para o desafio, né? Essa preparação dos selecionados vai acontecer a partir do dia 22. Em breve, a gente vai divulgar o cronograma correto dos treinamentos, certinho, e os selecionados, né? E também a gente vai oferecer conexão com rede de mentores e investidores e a comunidade do CBO. Então, ou seja, todos os selecionados vão ter já esse apoio garantido, né? Falando rapidamente aqui sobre os cronogramas, né? Isso é muito importante. Já temos algumas inscrições, mas as inscrições mesmo vão só até o dia 20. Hoje é dia 17, nós temos mais 3 dias aí para as inscrições, né? No dia 22, nós vamos fazer essa divulgação dos 10 selecionados. E no dia 4 de setembro, a partir das 9 da manhã, nós teremos esse evento final onde vai ter a banca de jurados, né? Onde vai ter o júri, vão ter algumas apresentações, algumas palestras, mas o Demo Day é o dia em que as startups selecionadas poderão fazer seus pitches e apresentar suas soluções devidamente, já com o suporte da Cotidiano, para quem foi selecionado, para poder fazer uma bela apresentação e submeter aos jurados para a gente poder selecionar provavelmente 3, mas esse número ainda está em aberto, mas provavelmente serão 3 selecionados como vencedoras. Andando aqui rapidamente, o site onde tem o edital completo, todas as informações que eu passei aqui, e mais algumas, é o desafiocbo.com.br. Lá você vai encontrar como se inscrever, o edital, como eu já disse, o cronograma, todas as informações necessárias. Bom, é isso que eu trouxe para vocês aqui, rapidamente. E vou chamar os rockstars da noite aqui, né? Começando pelo head de aceleração do cotidiano, Henrique Guimarães. Como eu disse, ele vai trazer a jornada das startups da ideia até o IPO. Já estamos com o Paulo Scolli também já conosco aí na sala, que na sequência ele vai apresentar as tendências. E é isso aí, pessoal. Bom evento para vocês. Henrique, está com você. Qualquer coisa me chama aqui. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Fala, pessoal. Boa noite. Obrigado, Duzão. Obrigado, galera do CBO, pela oportunidade. Então, galera, vamos fazer um bate-papo rapidão aqui, falar sobre a jornada de startups, falar um pouco sobre o desafio, muito mais para a gente esquentar um pouco, trazer um pouco de contexto também. Então, sabendo que algumas pessoas já estão nessa jornada mais na frente, outras estão mais no início. Então, vamos trazer uma visão mais ampliada mesmo e daí descer em alguns pontos importantes assim para vocês. Beleza? Vou compartilhar minha tela aqui rapidinho. Então, vamos lá, galera. Jornada de startups, né? Da ideia ao IPO. Aqui é muito mais uma tag mesmo, para a gente ter essa noção dessa distância e como que a gente desdobra essas coisas aí dentro, né? Então, meu nome é Henrique Guimarães, eu sou empreendedor, estou na Cotidiano, quase participei da fundação, então entrei 6 meses depois da fundação, desde 2016. Então, participei da aceleração de praticamente quase todas as startups da Cotidiano, foram mais de 50 empresas que a gente acelerou. Então, dentro dessa jornada, né, muitos aprendizados importantes, né? Cada vez mais entendendo aí que os materiais, o material mais importante, né, em um time são as pessoas, né, em uma empresa são as pessoas mesmo. Então, trazendo muito essa abordagem, essa pegada de mais humanizada mesmo, né, de como lidar com startups, negócios inovadores desse lugar, né, de onde a gente consegue ter um olhar profundo para o founder e ajudar ele, para esse time, né, de fundadores, ajudar eles nessa jornada de construção desse negócio, né, dessa empresa. Muito bem. Então, pessoal, aí entrando já no nosso conteúdo, e aí tentando trazer de uma forma um pouco diferente, né,
o que é uma startup, né? Então, existem vários conceitos, e aí, para não me apegar em nenhum deles, eu preferi trazer em tags, e aqui dá para a gente abordar muitas coisas maneiras. Então, assim, startup é uma empresa, né, que vai ter produto, que vai ter cliente, que vai ter boleto para pagar, que vai ter nota para emitir, como todas as outras empresas são. Então, não é diferente, né? Não é tipo assim, uma startup não precisa de CNPJ, não, precisa de tudo isso, né? Em geral, uma empresa que tem uma base tecnológica, ou seja, está atuando numa economia mais de bit, né, mesmo ali, numa economia na digitalização, né, numa economia bem digital, normalmente, são empresas, né, que trabalham em cima de uma base de agilidade, buscam um crescimento acelerado, buscam inovação e têm como base aí bons times, né? E eu vou explicar para vocês um pouco sobre essas coisas. Então, para mim, startup é uma combinação dessas coisas aqui. Então, a YC traz um contexto, outras empresas trazem outros contextos. Então, nesse caso aqui, a gente tem eu trouxe esse compilado, né? Mas o que diferencia, né, das outras empresas como um todo? Aí eu destaquei aqui esses principais pontos, né? Agilidade, crescimento acelerado e inovação. Por que que eu destaquei esses 3 pontos? Porque provavelmente todas as empresas que hoje, né, são líderes de mercado, ou elas cresceram trazendo um modelo que já estava validado, né, uma proposta de valor que já existia e foi adaptada ou alavancada e conseguiram se posicionar onde estão, mas em algum momento elas passaram por um crescimento acelerado. Então, provavelmente no início da jornada dessas empresas, elas eram startups. Só que talvez não era uma empresa de base tecnológica, porque isso mudou. Então, assim, algumas coisas mudaram. Mas no final das contas, é assim que eu percebo essa diferença. Ou seja, não são grandes as diferenças, só que existem novos elementos que estão sendo trazidos para um processo e que facilitam, né? E que facilitam hoje a construção de novos negócios. Então, existem tecnologias hoje disponíveis que não existiam antes. Então, essas coisas vão permitindo com que uma nova forma de construir empresa se apresenta. Então, talvez a maior diferença seja a forma, né? E os outros elementos são praticamente iguais. E aí, trazendo um pouquinho mais sobre agilidade, para a gente explorar um pouco esse ponto, né, de um dos principais pontos de diferenciação, que é, cara, fazer mais com menos, em menor tempo, e eu chamei de mais autorização, porque quando a gente tem um negócio consolidado, quando a gente tem empresas que estão com negócios consolidados, existem pouca margem para o erro, né? Por quê? Porque o processo já está maduro, o mercado de atuação já está maduro, a gente sabe como atuar, tem playbook para todos os processos da empresa, ou seja, tudo está muito bem encaixadinho. Então, seguir aquela regra, é claro, né, galera, assim, tudo tem seus desafios, os momentos mudam, tudo vai mudando. Mas existem processos maduros. Então, vai seguindo aquela regra e, portanto, o resultado tende a seguir um padrão. E aí, realmente, sobra pouco espaço para acerto e erro. Por quê? Porque não está sendo testada novas coisas. Então, num contexto da empresa onde está sendo permitido construir inovação, aí sim pode vir mais essa autorização, né, de errar, de testar, acertar ou errar. Mas, ao mesmo tempo, a cultura das empresas, né, e quanto maior a empresa, maior a demora para tomar uma decisão, porque existe um protocolo também, então os processos também estão mais maduros e, portanto, isso também impacta. Então, esse é um outro ponto importante, né, quando a gente considera empresas que estão consolidadas e empresas que estão em fase mais inicial de construção de negócio. E aí, falando um pouco sobre inovação. Então, também tentei trazer aqui de uma forma bem simples, uma visão sobre inovação, mas basicamente, inovação para mim é trazer novas soluções para necessidades. Essas necessidades podem ser antigas ou podem ser novas. E eu estou falando de solução, mas na verdade a inovação ela pode acontecer em outros lugares. Por exemplo, no modelo de negócio, né? Não necessariamente é um produto inovador. Pode ser um modelo de negócio inovador, trabalhando com produtos antigos, mas que torna mais acessível, por exemplo, né? Aquela solução, por exemplo. E aí, falando um pouquinho sobre
onde está essa oportunidade de inovar? Porque às vezes a gente não percebe as oportunidades que estão na nossa frente, né? Mas, quando existem surgimentos de novos mercados, cara, isso é um mercado novo, todinho, para ser explorado, né? Novas relações de consumo, novas tecnologias, novos modelos de negócio, transformações da sociedade. Então, às vezes, galera, pequenas transformações ou uma nova tecnologia pequena que surge, mas a combinação de algumas dessas coisas aqui, elas podem revelar grandes oportunidades. E é aí que se posicionam bons times que percebem essas oportunidades e vão atacar esse mercado ou esse segmento de mercado ou esse nicho de pessoas que estão buscando aquela solução, que estão com uma necessidade a ser resolvida e que ainda não está satisfeito nas soluções que estão utilizando hoje, por exemplo. Ou teve que inventar sua própria solução, né? E aí, com base em tudo isso aí, várias oportunidades, startups nascendo, muita coisa aconteceu, construiu-se uma indústria inteira em volta, em torno desse tipo de companhia, desse tipo de empresa, as startups. E aí a gente está falando de quê? De firmas de investimento, estamos falando de consultores, de mentores, né? Hubs, né? Espaços de inovação, aceleradoras, os próprios empreendedores, né? Profissionais, academia, o governo, né? Tem se mexido muito, então facilitando legislações, enfim, trazendo vários benefícios aí também para permitir que a inovação aconteça através do empreendedorismo, né? Investidores, né? Pessoa física, pode ser um anjo investidor, falei de firmas de investimento lá em cima, que são as empresas que fazem isso por meio de fundos em geral, e empresas, companhias que também estão observando esse mercado e precisam estar atentas a ele, tanto para inovar, para trazer novas soluções para a sua forma de atuar no mercado, né? E também para se defender, porque assim, com certeza, essas startups que estão chegando podem ameaçar a posição de empresas consolidadas. E tudo isso aqui junto é o que a galera fala muito sobre ecossistema. Ah, o ecossistema, no ecossistema. Então, o ecossistema basicamente é tudo. É tudo isso, só a junção de todos esses atores, né, que conseguem promover um equilíbrio dentro desse micro-universo, digamos assim, e que deixa esse universo equilibrado. Ou seja, a gente vai ter empresas nascendo, a gente vai ter investidores trazendo, a gente vai ter o governo buscando equilibrar e promover o processo, a gente vai ter a academia que vai estar trazendo talentos também. Então, tipo assim, é um ecossistema que se retroalimenta com o objetivo de trazer inovação, de construir novas empresas, né, que venham disruptar, que venham ameaçar, que venham transformar o status quo, que venham transformar as formas como a gente se relaciona, que venham trazer novas oportunidades. Enfim, é isso. Muito bem. E aí, já entrando um pouco mais sobre a jornada em si, entendendo cada fase de evolução de uma empresa, né, como um todo. Então, a gente segue muito a linha ali do Sonho à Realização em 4 Passos, que é um livro do Steve Blank que a gente gosta muito. Então, o Steve Blank, ele fala dessas 4 fases, especialmente aí. Então, ele fala, cara, que no início a gente tem uma ideia, que a ideia ela evolui para uma fase de descoberta, depois a gente entra para uma fase de validação, que a gente chama, e aí sim a gente entra para a escala. Existe uma outra fase, que não está aqui, que basicamente é eficiência, que é quando a empresa ela está em fase ela já escalou, encontrou um platô, está com processos maduros e sabe como é que ela vai operar dentro daquela margem. Então a gente chama isso de uma fase de eficiência. Beleza? Cada uma delas aqui rapidinho mesmo. Então a ideia se resume a acho que tem uma oportunidade aí. Isso é a fase da ideia. Saiu disso, a gente já entra para o que a gente chama de descoberta, que é uma pergunta, na verdade, aqui. Existe mesmo uma oportunidade? Então, do acho que tem uma oportunidade, quando a gente começa a
avançar na evolução da empresa, a gente passa para a fase se existe mesmo oportunidade. Então, essa é uma fase muitíssimo importante para uma empresa. Por quê? Porque é aqui que ela vai entender se realmente aquela oportunidade que percebeu existe, para quantas pessoas, né, seria aplicável, né, aquela ideia, aquela proposta de solução. Realmente existe um problema, as pessoas pagam por isso? Não? Como é que elas se relacionam hoje com esse problema? Então, assim, é uma fase onde a gente precisa tratar com muito carinho as pessoas que estão, que a gente está olhando como possíveis futuros clientes, beleza? Até a gente conseguir atender alguma delas e resolver de fato o que a gente gostaria de resolver. Isso é o ideal. Então, quando a gente consegue responder que, bom, realmente existe um problema real, muitas pessoas sofrem desse problema, e a solução que eu imaginei, ela resolve esse problema. Então, nesse momento, a gente consegue sair do que a gente chama de fase de descoberta, entrando para um outro estágio, que é o que a gente chama de fase de validação. Então tá, então eu já sei que eu tenho, que eu tenho um problema, que eu consigo resolver esse problema, mas assim, esse negócio para de pé? Eu consigo fazer dinheiro mesmo aqui? Ou não? Eu consigo chegar nesse mercado, vender para esse mercado? Onde está esse mercado? Ele paga por isso, paga quanto? Então aqui começam a surgir as principais perguntas sobre o negócio, né? Então a gente já pode ter hipotetizado isso antes, mas é nessa hora que a gente vai conseguir trazer isso, responder essa pergunta. Então aqui a gente vai estar buscando o quê? A gente vai estar querendo ter poucos clientes, então a gente vai estar com o desafio de vender. Por quê? Porque a gente vai precisar testar preço, vai precisar testar modelo de negócio, vai precisar testar canais, ou seja, onde é que está o meu cliente, como eu chego nele, o que eu preciso falar para vender, qual o preço que eu falo que ele compra, e fazer uma conta de quanto custa para eu trazer um cliente, quanto custa para eu entregar meu produto para esse cliente, e quanto esse cliente traz para mim de dinheiro. Então, eu vou ter uma projeção sobre isso, e em cima dessa projeção, eu vou conseguir aumentar minhas hipóteses, né, e conseguir trazer aí algumas respostas a mais sobre o meu negócio. Tipo assim, caramba, encontrei um business mesmo muito massa, consigo replicar, ter uma margem boa, dá para crescer muito, tem um mercado muito grande, então dá para fazer esse ataque. E hoje quem está nesse mercado pode estar com uma solução desatualizada, enfim. Então assim, vou conseguir fazer essa incursão e agora eu quero atacar esse mercado. E aí nessa hora, quando a gente já tem essas respostas, né? Tem um business que faz sentido, então é hora de ir para as cabeças. Então, é assim, meu, hora de escalar. Como é que a gente. Então, agora eu quero tomar o mercado, eu quero ganhar mercado, quero ganhar market share, quero aumentar a minha base de clientes atendidos. Então, assim, essa é a hora, porque como a gente já tem canais validados, a gente sabe como chegar no cliente, sabemos como vender, então agora é crescer. Só que para isso eu preciso ter uma operação robusta, né? Senão começa a crescer, minha operação ainda não está preparada, minha empresa desmorona. Preciso ter processos que consigam suportar essa demanda. Então, assim, nessa hora, a minha empresa já começa a ter necessidades de ter mais robustez, né? De ter processos operacionais mais maduros, né? De ter uma operação mesmo, né? Que suporta tudo aquilo. Então, em validação, claro que a gente tem que ter operação, claro que a gente tem que ter cuidado com o cliente, claro que a gente tem que ter alguns processos já internos, mas a partir dessa hora, se eu não tiver esses processos maduros e eu começar a escalar, eu vou também escalar problemas, né? Então, tipo assim, daqui a pouco, se eu tinha um problema com 10 clientes, e se eu tiver 1000 clientes, então agora aquele problema vai aparecer 1000 vezes. E nessa hora, a empresa pode não suportar. Então, por isso que para a escala, a gente precisa fazer uma preparação para a escala acontecer. E aqui a gente continua com o desafio de vender, de ter novos canais, de continuar entregando sucesso para o nosso cliente, né? Ou seja, continuar entregando o valor que a gente se propõe a entregar para o nosso cliente, porque senão não adianta. Então, imagina um oftalmologista que não entrega o valor para o cliente dele, ele não deveria estar se posicionando nessa cadeira. Então, assim, mesma coisa, todas as empresas. Então, e otimizações, que é melhorias pequenas que vão melhorar 1%, 2%, 0,5%, 0,1%, mas que no final, somados, podem melhorar muito a produtividade dessa empresa, né?
Então, pessoal, e depois entra para uma fase aqui que eu não descrevi, né, que eu comentei com vocês, que é uma fase de eficiência, onde a gente tem processos maduros, mas essa curva de crescimento muito acentuada, ela já não é mais tão possível, porque talvez a gente já tenha encontrado um teto de mercado, ou nessa hora a gente vai tentar atacar novos mercados, ou a gente vai trazer novas soluções, ou a gente vai tentar vender novos produtos para aquele cliente. Então, existem outras formas de crescimento aqui, mas pensando que a gente entrou em eficiência, aqueles processos que estão maduros entram para uma linha de playbook e começa a ser replicado, né? Repetido ali. E aí, pessoal, mas qual que é a realidade mesmo quando a gente fala da ideia IPO, né? Então, a realidade é essa aqui. 90% das startups que nascem morrem. E por que que elas morrem? Principalmente por causa desses 3 motivos aqui. Por desenvolver um produto que o mercado não quer, por não ter o time correto, a gente está falando aqui de não ter as habilidades certas para aquilo, né? Não ser um time que consegue entregar a proposta de solução que está posta, talvez não conheça muito bem o mercado, ou talvez não tenha habilidade técnica de desenvolver o produto, ou talvez não consegue atingir o cliente, não tem uma habilidade de marketing, então tem vários motivos, mas estão todos encapsulados aqui. E o terceiro que acabou o dinheiro, né? Acabou a pista, ou não conseguiu atingir a visão e as milestones e os marcos que precisavam para aquele negócio com um caixa que estava posto. E aí, fazendo um comparativo com o que eu trouxe lá no início, de que é uma startup, quais foram os principais pontos que essas falhas aqui acusam, né, sobre uma startup? Acusa agilidade, acusa crescimento acelerado, porque nem conseguiu chegar nisso, provavelmente, no crescimento acelerado. Mas o principal é inovação. Ou seja, se ele desenvolveu um produto, uma solução que o mercado não quer dizer que ele não inovou. Ou seja, ele pode ter construído alguma coisa tecnologicamente linda, com um monte de coisa maneira, enfim, um produto que faz tudo que faz 1 bilhão de coisas, mas o mercado não quis. Ou seja, não foi uma inovação de fato, talvez foi uma invenção, né? Então, assim, esse é um ponto fundamental mesmo, que é quando de novo eu falei lá no início que, cara, sempre a inovação ela tá para uma necessidade. Ou seja, se o mercado precisa, se o mercado quer, então eu consigo trazer isso e encaixar. Se o mercado não quer, qualquer coisa que eu faça de cá não vai encaixar. E o segundo item, bons times, né? Então, se eu não tenho bons times, e bons times também implica a inovação, porque são os bons times, é a cabeça daqueles times, é a complementaridade daqueles times que vai conseguir permitir também que isso aqui aconteça. Muito bem? E aí sobre M&A e IPO, né? Então, quando a gente fala da ideia ao IPO, o IPO é quando uma empresa lista ações na Bolsa de Valores, né? Quando você pode ir lá na Bolsa de Valores e comprar ações daquela empresa. Só que a verdade é que a maioria dos negócios, mais de 75% dos negócios das startups, elas não chegam ao IPO. Mais de 75% das que dão certo são negociadas antes de um IPO. Então, assim, quem chega no IPO são pouquíssimas empresas. E tá tudo bem. Por quê? Porque são empresas que têm visões sinérgicas, mas são complementares, então se juntam porque juntas são mais fortes. São empresas que são compradas por companhias que já estão consolidadas, que é uma forma dessas companhias trazerem essa inovação para dentro de casa. Então, assim, são empresas que são compradas também por outras companhias com o objetivo de trazer aquele time para dentro dessa companhia. Então, esse é um outro modelo, né, de um objetivo diferente. Então, muitas vezes se comprou pelo produto, ou pelo time, ou pela lista de clientes, né, ou por todos os 3. Então, aí tem vários motivos diferentes. E algumas empresas chegam ao IPO. Muito bem, pessoal. Então, assim, e a gente fala que, como eu comentei com vocês, né, do principal motivo de morte de uma startup é por desenvolver um produto que o mercado não quer. Então, por isso que eu estou trazendo para vocês por onde começar. Porque a principal parte, né, de entender o mercado é quando a gente faz uma boa descoberta. Então, comece fazendo uma boa descoberta.
Comece construindo um bom time, um time que é complementar, que tem habilidades complementares, né? Que tem alinhamento de visão, que está disposto àquele risco, né? Um time que quando olha para essa oportunidade, fica com muita vontade de fazer aquilo acontecer. Isso faz toda a diferença. E encontre bons parceiros de negócio e de jornada. Isso também vai fazer toda a diferença. Muito bem? Então, pessoal, trazendo aqui rapidinho uma sugestão de leitura para vocês. Então, esse primeiro livro aqui, do Sonho e Realização em 4 Passos, do Steve Blank, ele é um livro que fala passo a passo o que você precisa dizer, o que você precisa fazer, né, de cada uma das etapas de uma startup. Então, ele vai te explicar passo a passo como você faz uma descoberta, passo a passo o que acontece numa validação, e assim por diante. Beleza? É um excelente livro. Startup enxuta, a maioria das pessoas já leram, né, o The Lean Startup, mas basicamente o que ele fala é como a gente constrói empresas, como é que a gente consegue testar hipóteses de forma barata, como é que a gente consegue criar ciclos que a gente consegue ir incrementando, né, e aprendendo rapidinho. Então, ele traz muito o mindset do aprendizado validado, trazendo sempre, respondendo perguntas no mais curto prazo ali. O Lean Analytics, ele vem um pouco dessa série, mas ele traz, cara, como é que sua empresa pode ser uma empresa guiada por dados? Isso faz toda a diferença na tua jornada. E esse último, você consegue até baixar ele na internet, Talk to Humans, e ele traz muito sobre, caramba, assim, nossos clientes são pessoas, é um B2B, mas lá dentro tem uma pessoa que vai ser beneficiada, tem uma pessoa que vai usar 2, 10, quem é essa pessoa? Quais são as necessidades dela? Então, assim, ele vai trazer muito essa delicadeza das pessoas dentro do processo. Beleza? Então é isso, galera. Desde aí de 2016, acelerando startups. Siga a gente nas redes sociais, Cotidiano Acelerador. Então, todas as redes a gente tem o mesmo nome aí, Cotidiano Aceleradora. E é isso. Foi um prazer aí poder compartilhar um pouquinho com vocês. Devolvendo aí pro Duduzão. Obrigado, gente. Um abraço. Boa noite. Muito bom, Henrique. Obrigado demais pelo papo, pelo esclarecimento aí. Foi excelente. Acho que trouxe um contexto bem interessante para o pessoal que está iniciando aí, até o pessoal que já está um pouco mais na frente da jornada. Doutor Paulo, você está por aí? Sim, senhor. E tá me pronto. ouvindo? Te ouço perfeitamente, tudo bem? Muito obrigado muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um prazer estar aqui contigo. E tô aqui do seu lado, se precisar de uma coisa, você me avisa. Muito obrigado novamente. Legal. Até mais. Tchau. Parabéns, Henrique, parabéns, Vitor. Muito bom vocês estarem capitaneando aí essa iniciativa. Pedro, parabéns também, o CBO. Acho que é o que faltava para que o ecossistema ficasse mais rico e mais consolidado e entrasse nesse novo século. E vocês pediram para eu falar um pouquinho de tendências e inovações em oftalmologia, mas eu estava ouvindo o Henrique, lógico que eu vou precisar dar alguns pitacos aqui, concordo com 99,9% das coisas que ele falou. Talvez os 75% das startups que virem IPO, eu colocaria 99,9%, né? Tem poucas startups que viram IPO, mas só fazendo coro com o que ele está falando. Queria adicionar um pouquinho, começando a falar de inovação, e aí as definições de inovação elas são inúmeras. A gente tem livros e livros e livros e nenhuma grande consenso, nenhum grande consenso a esse respeito. O que me parece ser bastante tranquilo falar de inovação é que inovação é alguma coisa que para em pé, né? É alguma coisa que muita gente acha útil, é algo que é útil para muitos. Então tem o conceito de utilidade que muita gente acha que a sua ideia e o seu produto é útil, que só faz eco com o que o Henrique está falando. Se vocês não tiverem essa ideia da relevância, e já eu vou dizer um pouco como que os times médicos, principalmente, conseguem capturar essa relevância, revelar a relevância, que foi uma palestra que eu dei durante algum tempo, vocês não têm uma tese, né? A coisa não vai para frente. A coisa vai para frente se existir um direcionamento, se existir uma identificação da dor das pessoas, e aí sim isso vai ser útil, porque as pessoas falam, bom, isso era uma coisa que estava me faltando e eu vou dar utilidade para isso. Eu costumo falar também e culpar muito um cara por más inovações e por contradizer algo que o Henrique falou,
que é assim: se o cliente não perceber a vantagem no seu produto, você não vai estar inovando. Bom, esse cara, ele criou mercado. E criando mercado, ele deixou o mau legado das pessoas acharem que elas também podem criar mercado, porque elas também se acham muito gênias, igual ele era. Então já dei a dica, é o Jobs. Então, Steve Jobs, ele foi um péssimo exemplo para a geração que acha que dá para fazer negócio e criar startup a partir da genialidade própria. E o Henrique foi bem claro ao falar de escolha de bons times. E eu estou sendo mais claro ainda a falar de foco no cliente. Parece que é uma bobagem, né? Uma coisa que a gente fala o tempo todo, mas se vocês não estiverem prestando atenção em quem vocês estão mirando, vocês vão acertar coisas que podem não ter nenhum interesse para vocês, inclusive a água. Então precisa de verdade olhar e ver se vocês estão fazendo discurso, vendendo para quem quer comprar, como quer comprar, quando, quanto quer pagar, e tudo isso demanda uma pesquisa importante de mercado, dos competidores, pesquisa. Então, pesquisa faz parte do que vocês vão, com certeza, aprender, e se já não estão fazendo, antes de fazer o pitch, antes de montar a tese de vocês. Tem que perguntar para as pessoas o que elas querem, como elas querem, quando elas querem. Perguntar, 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 mesmo porque a ideia inicial que vocês têm, ela muda todas as vezes, ela nunca fica em pé. A primeira ideia parece uma ideia ótima, ela é derrubada rapidamente, então fail fast, e aí vem a segunda ideia, vem a terceira ideia. Então, só me metendo um pouquinho mais na história da Cotidiano, que eu acho que é uma ótima aquisição para o CBO e que isso vai fazer toda a diferença. As pessoas e os jurados, eles podem até achar a ideia de vocês interessante, mas eles vão comprar o time. Eles não vão comprar a ideia. Todo mundo sabe que a ideia muda. O time pode não mudar. E aí vou acrescentar uma última coisinha antes de começar a falar de tendências. Que quando o Henrique estava falando por que as startups morrem, tem as razões clássicas, eu colocaria uma quarta coisa que é assim, por falta de pilha. E aí puxaria a história de o que precisa para começar uma startup? Pilha, muita pilha. Precisa estar muito afim, precisa ter sangue, muito sangue no olho, muita hemorragia subconjuntival. Se não tiver sangue no olho, não rola. Sangue contínuo no olho. Então a gente precisa estar quase que anticoagulado para continuar a hemorragia subconjuntival acontecendo no olho e esse sangue no olho não acabar. Aí a gente vai conseguir superar os desafios, eventualmente trocar a gente do time. Então, o CEO é um cara que não dá para parar. Por isso que se fala que CEO não vai mais do que 55 anos. Tem que ser um cara que está energético. E o que tem em comum entre todos os CEOs é que todos eles fazem esporte de manhã cedo. Independente de qualquer coisa, a empresa manda eles fazerem esporte, porque senão o cara não aguenta o tranco. Tem que estar com sangue no olho o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Bom, dito isso, queria começar a falar da importância que vocês têm nesse desafio e por que desafio que tem gente que ouve e que está treinado para ouvir dor do freguês, do cliente, do paciente, da sociedade, não importa, é diferente de desafio de gente que não está treinado a ouvir dor. E com isso eu estou querendo dizer que o médico, no caso, o oftalmologista, e quem tiver médico na equipe está muito bem servido, e quem não tiver, arranje um para ser da sua equipe, ele, em geral, ou tem uma dor, se o produto de vocês ou a solução de vocês for para médico, e aí você sente a própria dor, ou você está muito treinado a entender, decodificar, traduzir, interpretar e suprir a dor do próximo, que é a função do médico. Eu sou médico, eu sei exatamente o que eu estou falando. Essa é a nossa função diária. O dia inteiro você está ouvindo dor. E é isso que quer dizer, é daí que vem a busca das soluções, as ideias e os produtos. Então, aproveitar esse design médico, que hoje tem uma relevância importante, também é um dos títulos das palestras que eu tendo a dar. Inovação, ela pode ser, sim, alguma coisa tecnológica, mas também pode ser alguma coisa que para em pé, ou seja, é autossustentável do ponto de vista social. Então, a gente tem inovação social. Eu, por acaso, estou dirigindo a Agência de Inovação Tecnológica e Social da Unifesp inteira, se chama AGITS, e esse S é da Inovação Social, ou em políticas públicas.
Então, o programa de telemonitoramento do CBO para a população em geral é uma inovação enorme em política pública. Isso deveria ser incorporado pelo governo muito rapidamente. Isso é inovação, isso vale a pena pensar e tem uma tendência que não é pequena, principalmente no Brasil, que construiu o SUS, e aí esse é um dos pontos que eu acho que vale a pena pensar em direcionamento. Isso não é uma grande tecnologia nova. Isso é um bom uso, ou fazer com que pare em pé uma super ideia que existiu há muitos anos, que é a hierarquização do sistema de saúde e o atendimento, principalmente em atenção primária, e eu acho que essa, por incrível que pareça, é uma tendência importante, e vocês linkam isso com medicina baseada em valor, com medicina baseada em desfecho, aonde nós estamos mais interessados em manter a saúde do que tratar a doença. Tudo isso é assistência primária do SUS, que todo mundo conhece há muito tempo. Só não tem investimento e nem formatação para que isso aconteça. Então, uma das grandes novidades, não é novidade nenhuma, que se chama assistência primária e ligação da assistência primária com os outros níveis de assistência. A oftalmologia não tem assistência primária? Tem muita assistência primária, desde toda a orientação até a referência, contra-referência, preparação de equipe, capacitação dentro de equipe de saúde da família para problemas oculares, oftalmologia, telemonitoramento, tem um monte de coisa em atenção primária que eu acho que vale a pena a gente ter bastante fresco na cabeça. Segunda coisa que eu queria falar para vocês é da medicina paciente-cêntrica. Então, já estou falando que as dores dos pacientes têm que ser ouvidas, mas não é só ouvir dor de paciente. As soluções passam pelo paciente tomar conta da vida dele. E que é algo que, de vez em quando, se fala, não, o paciente gosta de ser paternalizado, né? De ter mãe, de ter alguém que fale o que ele tem que fazer. Não mais. Todas as soluções que são modernas passam pelo paciente ter controle do processo, quer seja pelo prontuário eletrônico. Então, hoje eu estava numa tese que discutiu blockchain na saúde, falando exatamente isso. Se você der uma contra-chave de blockchain para o paciente, ele passa a abrir os próprios dados, ele usa quando ele quiser. Você empoderou o paciente nesse sentido. Se você tiver equipamentos que ficam na farmácia, que dão dados do paciente para eles mesmos fazer o que eles quiserem, você empoderou o paciente. Isso está absolutamente na moda e eu duvido que saia da moda. Já vou encaixar uma segunda tendência que eu vejo aí de mercado, que é uma certa fragmentação do que antes parecia ser um contínuo, que é a anamnese e o exame físico. E eu tenho brincado que a gente está assistindo um possível divórcio da anamnese e do exame físico. Eles estão se separando. E isso na pandemia ficou claríssimo. Nós conseguimos fazer uma ótima anamnese, desse jeito aqui que a gente está falando, vocês veem minha cara, por incrível que pareça, vocês veem minha boca, porque com máscara vocês não veem, então é uma anamnese hoje melhor do que uma anamnese presencial, que eu não vejo a boca do paciente, o paciente não vê minha boca, isso é muito importante. O tom de voz aqui é o mesmo, vocês veem minha cara, então a anamnese aqui é tranquila. Tanto que psiquiatria não caiu durante a pandemia, né? Psicologia continua-se fazendo as teleconsultas. E a gente começa a perceber que vários exames, primeiro os exames que eram naturalmente feitos, eles podem ser colocados como uma etapa subsidiária à anamnese. Quanto mais macaco velho a gente fica, mais ideias do que o paciente tem, a gente tem antes de fazer o exame dele. Não estou falando de exame adicional, de exame subsidiário, tomografia e companhia. Não, estou falando de lâmpada de fenda. Dependendo do que o paciente vem contando, eu sei o que eu vou achar na lâmpada de fenda, eu sei o que eu vou achar na mobilidade. Você sabe das coisas. Acabei de atender uma criança com aquela queixa clássica de cefaleia segunda-feira. Só tem cefaleia segunda-feira. O que você vai achar no exame do paciente? Nada. Não precisa fazer exame. É claro que a gente faz exame e sabe o que vai achar. E com isso eu estou propondo ou estou chamando a atenção de vocês para pensar no benefício que essa cisão pode trazer, pode causar. Será que não há hoje um espaço para um médico que faça uma anamnese fantástica e depois, dependendo do exame, se ele for feito pelo próprio paciente, ele vai trazer o exame já feito, ou ele vai passar numa clínica só para fazer exame físico. E depois você tem eventualmente um terceiro
ator que vai juntar essas coisas todas, eventualmente vai pedir exame subsidiário ou não. Então, essa fragmentação que parecia ser uma heresia completa para a gente. Não, como assim? Eu vou fazer a anamnese, eu faço o exame físico, eu vou fazer o exame subsidiário também, eu vou fazer o Pentacan e eu vou operar esse paciente. Eu faço tudo. É o meu ideal. Eu trabalho desse jeito. Eu estou só questionando se isso é alguma coisa que vai ficar ou se é algo que a gente deva realmente questionar e utilizar para o nosso bem. Outra coisa que me vem na cabeça, tecnologia frugal. O que é tecnologia frugal? É algo que resolve o problema com um custo muito menor e uma efetividade um pouco menor. Então, não sei se vocês lembram que quando vai se ver astigmatismo para paciente que operou catarata com técnica velha, técnica extracapsular, em alguns casos não é tão velha a técnica adequada, ou fez transplante de córnea penetrante, velho, em vários casos não é tão velho ou adequado. Antigamente, quando ia se ver se o paciente tinha algum astigmatismo grande e não havia acesso a topógrafo e nem a tomógrafo e nem a ceratômetro, o que se fazia cotidianamente era pegar uma chave, não estou com chave aqui, colocar a chave na frente da lâmpada de fenda e ver qual era o reflexo redondinho daquela chave na córnea do paciente, do buraquinho da chave. Se o reflexo voltasse um ovo desse jeito, eu sei que eu tenho que tirar ponto do paciente aqui e aqui. Se o ovo fosse aqui, tira o ponto aqui e aqui. Ah, mas não é preciso. Não, não é tão preciso. Mas é uma tecnologia frugal. Você consegue uma chave em qualquer lugar, você consegue fazer um excelente uso dessa ferramenta. O princípio é o mesmo da topografia. Ah, mas não é tão bom. Não, não é tão bom, mas é infinitamente mais barato. Então, esse conceito de tecnologia frugal, que é algo teoricamente do passado, eu acho que vale muito a pena vocês investirem e não ficar atrás do último berro da moda, o que é a disrupção no momento, como é que eu vou usar o laser para medir temperatura. Tudo bem, se vocês tiverem uma base sólida, vão atrás disso. Mas se vocês estão querendo fazer uso, ter sucesso na primeira empreitada de vocês, tecnologia frugal é uma dica interessante. Primeira empreitada, porque, de novo, não vai ser a única e não vai ser a que vai dar certo. O que vai dar certo é o time, mas é mais a pilha. Então, tenham uma ideia interessante, juntem um time legal e mantenham a pilha muito colocada nesse time daí, que eu acho que é o que vai acabar funcionando para vocês no longo prazo. Medicina baseada em valor também é algo que vocês vão ouvir falar bastante e eu acho que é algo que é importante ficar antenado e participando. Quais são os valores que a sociedade quer que o médico apresente para ela? O que vocês estão entregando, ele está alinhado com isso daí? Ou ele é alguma coisa que está dissociado e vocês estão repetindo a tese de que vender exame é legal para o médico, mas vai afundar o sistema de saúde e não vai beneficiar o paciente. Então, não beneficia o paciente, em geral, não para de pé. E eu vou acabar falando dessa ligação que o Henrique trouxe da academia com as startups, com high-tech, com as empresas que podem comprar as startups de vocês. Dizendo que as boas ideias, elas vêm sim de boas cabeças, de boas ligações, mas elas vêm de um trabalho gigante que as pessoas têm antes de ter a boa ideia. Elas vêm de leitura, e em geral vêm de leituras que são transversais. A gente não tem boa ideia em oftalmologia lendo oftalmologia. A gente tem boa ideia em oftalmologia lendo Kant, Nietzsche, vendo o filme do Godard, vendo fotografia que está pendurada na minha parede, coisa de índio, pensando no Xingu, conversando com a tua esposa sobre o que ela fez ontem. Daí vem as boas ideias. As boas ideias, elas são transversais, elas não são horizontais, elas não vêm, não são verticais, elas não vêm de uma coisinha que você já conhece atrás da outra. Daí a gente tira fofoca, não tira boa ideia. Então a gente vai conversar com o nosso melhor amigo que faz exatamente o que a gente faz sobre filigranas, fofoca do que está acontecendo. Não são grandes breakthroughs. Então a ideia é ouvir coisas paralelas, mas ser o mais profundo que vocês conseguirem ser nessas coisas paralelas que vocês ouvem e trazer as pessoas que são mais estudiosas e mais densas nesses universos paralelos. Tradução. Uma ciência básica muito bem
desenvolvida e muito bem fundamentada, ela traz empresas que têm uma possibilidade de vida muito mais longa do que empresas que vêm no hype, vêm na onda. Ah, eu ouvi dizer que aquilo funciona, mas não sei bem como funciona, mas a gente vamos tocar o pau. Pô, esse negócio não vai parar em pé mesmo. Então, lembrem-se que existem pessoas que são muito competentes, elas têm habilidades transversais, essas são as melhores, né? As que são convergentes por natureza. Mesmo as que não são convergentes por natureza, a gente pode tentar que elas conversem, e aí é a habilidade dos CEOs ou do C-level das empresas de vocês. Startup só tem C-level, né? Não tem nenhum outro level. Mas fazer com que essas pessoas que são muito habilidosas em uma certa área sejam utilizadas em outras, mas usem, busquem, leiam, se baseiem na ciência básica. A ciência básica é uma grande fonte de orgulho do Brasil. Nós temos hoje as universidades públicas formando muita gente muito boa, nós temos as universidades privadas bebendo da mesma fonte, colocando as iniciações científicas. Temos muito doutor desempregado, empreguem esses doutores em startup. Esse povo não vai para a rua vender a ideia de vocês e nem vai saber direito o que é plano de negócio, mas eles vão segurar a barra na hora que vocês tiverem uma dúvida importante, conceitual, saber se essa coisa funciona. E esse é um diferencial enorme que eu acho que a gente pode ter. Bom, vou parar por aqui, espero que vocês tenham aproveitado e me coloco ultra à disposição para discutir outros aspectos com vocês. Ótimo evento, que vocês tenham muito sucesso nessa e nas próximas empreitadas que vão se desenvolver a partir delas. Muito bom, Paulo. Obrigado, doutor Paulo, pela participação, pelo esclarecimento tão descontraído, de forma tão direta. Eu acho que contribuiu muito para o nosso desafio aí, para os participantes que estão aí. Agradecer também ao Henrique por ter trazido esse overview aí da jornada. Agradecer novamente o pessoal da CBO, que está envolvido até a tampa com essa história. Acho que o desafio está um sucesso, já temos bastante inscrições. Ratificando aqui, né? Quem precisar de mais informações sobre o desafio em si, é lá no www.desafiocbo.com.br. Lá tem as nossas teses, nossas tecnologias, o formulário e o edital. E fica o agradecimento aí. E é isso. Muito obrigado, doutor Paulo. Obrigado a todos. E um abraço a todos. Até mais. Abraço. Tchau, tchau. Abração. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau.